Oi, boa noite. Boa noite a todos. Que dia é hoje? Dia 29/10. Dia 29. Oi, Cris. Hello, primo. Tudo bom? A paz, tudo bem? Olá, pastora. Boa noite, mãe. Boa noite. Oi, dona Wanda, boa noite. Vamos começar aqui? Vamos começar, até o pessoal entrar, a gente vai falando um pouco aí. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Célula Digital IEJN Alphaville. Eu sou o Alexandre e essa é minha esposa Fernanda. E vamos falar um pouco sobre a passagem que foi abordada essa semana, né? Que a palavra que saiu foi em 2 Reis, capítulo 6, começando com o versículo 8. Vocês puderem pegar rapidinho aí? Acompanhar, ou se não, só Começar, fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Ok? Vou começar aqui. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou seus servos e perguntou: você não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vai, descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os oferiu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então a gente Aleluia, hein? Aleluia. Vou falar um pouco sobre 2 Reis, né? Fala sobre o Eliseu estando ali nesse confronto de mostrar a visão natural e a visão divina, né? Isso eu vou dar tópicos para a gente compreender um pouco o que a Bíblia estava falando, porque às vezes se torna confuso, né? Interpretar ou falar alguma coisa do ocorrido na época, né? Então eu separei aqui em tópicos para a gente ver. Fala sobre a visão de Deus, traz direção e livramento. Então essas partes que são colocadas na passagem dessa história, fala sobre Deus trazer direção e livramento. Fala da visão natural em algumas situações que pode ser desesperadora, né? Você vê o natural, vê aquilo acontecendo, né?
mas tem por trás a parte divina, que faz a visão divina, traz a confiança, né? Porque Deus está no comando, Deus está guiando, mas a gente tem esse problema na parte natural do sentimento, né, do medo, da ansiedade, e agora, né? O que vamos fazer, né? Torna uma parte desesperadora naquele momento, na visão, né, de Eliseu ali. E essa visão divina é o que traz a parte para uma pessoa ser confiante, vitoriosa, que precisa ter habilidade de enxergar, de ver ocorrido na parte espiritual, né? Então, esse aprendizado nessa caminhada que a gente está tendo junto, acompanhando aquilo que Deus está colocando na nossa vida, né? Nessa visão de estar mesmo enxergando no sobrenatural, né? Que também fala sobre a visão divina, né? Que comunica a fé. O que você fala? Fala quando você enxerga como Deus, você é capaz de levar esperança para as outras pessoas. É a mesma coisa quando a Fernanda ela tem essa parte da visão aberta, né? Então eu vou contar a parte do que Deus falou com a gente durante na semana retrasada. Foi retrasada? Foi, sim, acho que retrasada. Teve um seminário do apóstolo José, e ele estava com dor de cabeça. Tinha acabado o culto das 9, e aí ele ficou com dor de cabeça e falou assim, toma um remédio, tá bom. Aí começou a piorar a dor de cabeça dele na hora do almoço, foi até 7 horas. Aí uma das pastoras falaram assim, dá uma medida na pressão, às vezes é pressão, né? Então, a gente vê que é a parte natural, né? Do corrido de uma dor. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente não recorre assim a pensar que é uma coisa sobrenatural, uma coisa espiritual que acontece. Porque tava, sabe? A pressão dele só tava baixa, assim, um pouquinho. Tava 19/15. Ele não tem pressão alta. Não tomo remédio, né? Por pressão. Tomou uma pressão que aumentou muito, e nada que eu comi que pudesse falar que alterou tão grande assim, para alto, né? Nos dois, né? E aí um outro pastor pegou a gente e levou até o pronto-socorro ali de Barueri, que era o mais perto. E aí, o que ficamos um bom tempo, demorou para baixar a pressão, o médico não estava entendendo o que está acontecendo, nem a gente. Eu sei que nessa hora, aliás, só no outro dia que caiu a ficha, mas no outro dia nós entendemos que foi um livramento. Por que eu falo livramento? Porque nós estávamos lá servindo ao Senhor e ele poderia ter tido um AVC assim a qualquer momento. Ou eu ia pegar o carro tranquilamente e eu ia vir para São Paulo. Só que ele podia ter tido um AVC, algo pior no caminho. Graças aos pastores que estavam lá, que estavam já orando, já intercedendo, a igreja inteira intercedeu ele no hospital. E o apóstolo José, ele no outro dia, na segunda-feira, nós só entendemos que foi um livramento, porque ele falou assim, alguém aqui, na segunda-feira de manhã tem o culto que ele dá de manhã, no canal dele, alguém aqui teve um livramento do Senhor de AVC. Aí que caiu, né, a nossa fichinha, falando assim, meu Deus, como Deus é bom. Então aí a gente vai descobrir nessa parte espiritual o que poderia estar acontecendo, né? Então quando eu estava com a Fernanda, ali no momento entre eu e ela, orando, eu falei, se é sobrenatural, a gente precisa descobrir. O que a gente precisa saber? Focar onde que está o problema, onde que está, o que está acontecendo, né? O que veio o ataque, né? A gente estava acostumado com, sim, batalhas espirituais, isso é normal hoje pra gente, né? E quando a Fernanda ela viu esse demônio
um principado que a gente chama, né? Que estava por trás de mim, uma cobra enorme, gigante, né? Deus deu um direcionamento daquilo que poderia estar acontecendo. Mas é aquilo que a gente coloca, tá debaixo de uma cobertura, estava debaixo de uma cobertura da igreja, e Deus deu livramento. Foi confirmado com outro pastor. Né? Sim, sim. Damos glórias a Deus por esse momento de Deus estar livrando. E ao mesmo tempo saber, foi triste uma história, porque eu não sabia, meu primo no domingo, ele foi, domingo assim, né, no fim de semana ele foi internado por questão de Covid, mas era uma coisa que poderia estar, Covid, ele tem problemas de saúde, mas assim, coisas que ele tinha diabetes, mas até o meu outro primo tinha comentado que na segunda, ela falou, não, acho que segunda ele vai sair, tudo bem. Só que na segunda de manhã, ele já estava no hospital, e na segunda de manhã ele morreu do coração, né? E com 62 anos. E eu vi, Deus mostrou, porque... E se a gente tivesse uma visão, sim? E se tivesse antes, ele não podia ter sido salvo? Então, a gente coloca isso, né? Deus dá esse livre-arbítrio para as pessoas, né? Ore por mim, ou a pessoa pede oração, né? E a gente intercede, né? E a gente vê isso. Então a gente vê que o espírito da morte ele estava passando em relação à minha família, a família, assim eu digo, na maldição familiar, essa questão. É a mesma coisa que quando a gente coloca também, como Moisés colocou, para ungir as portas, né? Com o sangue do cordeiro, para dar livramento aos filhos, né? Os primogênitos. E a gente vê que nesse caso, por baixo de uma cobertura, por baixo de uma oração, a gente teve esse livramento, né? Amém. Glórias a Deus Glória por a Deus. isso, Glória por esse a Deus. entendimento, Aleluia. mas Deus mostrou isso, né? Que eu poderia ter tido o AVC ali, sem estar debaixo dessa cobertura e sem ter essa visão que coloca, que é a parte divina, né? De estar Deus no comando e em oração, né? Mas, que mais... Vamos orar. Sei que o tempo é meio curto, né? Pra gente também tá falando um pouco mais de Deus, mas eu vou estar orando, né? Porque na nossa cela tem muitas pessoas também que estão no mesmo tempo. Para também dar esse compartilhamento, né? Com outras pessoas, né? Mas que quem chegou agora, não viu, vê do começo, E o que a gente né? aprendeu nisso é isso, né? A gente tem que estar sempre vendo, porque se Orando. Jesus Cristo já levou as nossas dores, então a gente vê, essa dor não é nossa, essa doença não é nossa, então a gente tem que chegar no sobrenatural, né? E Deus revela da onde que tá, pra gente saber aonde que tá o foco, aonde a gente vai orar, né? Num determinado assunto, se foi um espírito de morte, mas que a gente possa estar firme, né? Nisso, para compreender esse propósito aí que Deus tem para cada um de nós, né? Verdade. Então, só para fechar aqui, falando sobre o que o profeta Eliseu falou, para a gente entender que aprendemos que precisamos ter a visão de Deus, enxergar não mais o natural, e sim o sobrenatural, né? As circunstâncias podem nos desanimar, nos deixar desesperados, mas a visão divina nos traz confiança e nos ajuda a comunicar a fé de Deus, tá? Amém. Então, um resumo aí do que foi essa passagem para compreender esse lado aí e testificar aquilo que aconteceu na nossa vida. Então, para finalizar, vamos orar, né? Para Deus selar essa oração. Sim. E a todos que estão lá na live e todos que depois vão vir, para estar mesmo, né, nesse propósito aí de enxergar um pouco mais, que Deus possa abençoar todos nós, né? Senhor Deus Pai, eu agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor está dando a todos nós, né? Eu oro, Senhor, para todos que estão na live agora. E oro para todos que vão ver depois, Senhor. Porque o Senhor tem a Tua mão mesmo, conduzindo a vida de todos, Senhor. Toque no coração de cada um, Senhor. Dê livramento, Senhor, para aqueles que estão tendo isso no coração, estão sentindo a presença de Deus, e que possam, assim, ter o mais de Deus, né, Senhor? E que possa tocar mesmo na vida de todos. Eu agradeço, Senhor, por esse momento de, Senhor, nos usar como instrumento da Tua graça, Senhor, para levar o Evangelho, para levar a palavra, um conforto, Senhor, na vida de todos que estão buscando uma resposta, Senhor. E que eu oro, Senhor, para que portas abertas abram a todas as pessoas. Sei, Senhor, que o Senhor
está conduzindo a vida de todos no sentido de estar mesmo, dando livramento, dando aquilo que o Senhor possa dar em oração, saúde, cura, e no mundo espiritual que o Senhor fale com cada um de nós. Oro, Pai querido, agradecido por esse tempo de o Senhor nos falar, e que tua mão esteja mesmo conduzindo a vida de todos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Aproveitando para convidar vocês, amanhã vai ter um culto sobrenatural das 13, não, às 15? Perdão, às 15, às 15 e às 20 horas. Se vocês quiserem dar um pulinho lá para falar um oi, vou estar lá também, falar um oi, fazer oi, Fernanda, tudo bem? Curta o nosso vídeo, ele vai estar no estacionamento, já vai estar de frente para vocês lá. Só falar oi, assim, oi, tudo bem? Eu vi vocês. Vocês curtam e compartilhem, por favor, tá bom? E se não é isso, e se vocês quiserem fazer inscrição ou escrever uma oração, também a gente tem um grupo de WhatsApp também, que tá aqui na bio, tá bom? Deus abençoe vocês. Jesus te ama, viu? Tchau. Até outro. Tchau.